Fala galera, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre as perguntas mais frequentes que a equipe aqui do comercial da WM Máquinas junto com a Gervasi escuta. Então vamos compartilhar com vocês um pouquinho aí. Fala pessoal, Luiz aqui da WM Máquinas. Hoje a gente vai fazer um videozinho um pouquinho diferente aí sobre as perguntas mais frequentes aqui da empresa. A gente selecionou 7 perguntas e nós vamos estar esclarecendo para vocês aí, para você que está com dúvidas, está um pouco inseguro ainda em relação a isso, para você talvez nessas 7 perguntas ficar um pouco mais claro, talvez o objetivo de comprar a máquina, alguma coisa nesse sentido. Pessoal, lembrando o seguinte, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar sua curtida, deixar seu comentário. Isso é muito importante para nós aqui da empresa, para a gente continuar trazendo conteúdo, quebrando a cabeça para pensar em conteúdo para vocês aí, beleza? Então vamos lá para as perguntas mais frequentes. Fiz uma listinha aqui com 7, vamos passar para vocês aqui. Primeira pergunta que o pessoal chega para nós aqui e pergunta qual que é o custo de uma fábrica de blocos, né? E quando eles perguntam isso, a gente fica, opa, pera aí, o que o cliente está buscando, o que ele pensa. Às vezes a maioria dos clientes não sabem exatamente ainda o que está buscando, o que precisa nesse sentido, e a gente fica numa situação assim, não, peraí, vamos começar a investigar um pouquinho mais a situação desse cliente. Existem várias situações, né? Existem aí, vamos colocar assim, fábricas de blocos que podem começar custando a partir de 15 mil reais, que seria aí uma linha já manual, uma betoneira talvez alugada, umas tábuas aí de pinos que o pessoal usa, né? Vamos dizer assim, para começar bem básico, assim, de 15 a 20 mil reais. E a gente também conhece plantas no Brasil rodando de 12 milhões de reais. Então, assim, existe uma gama muito grande para esse nosso mercado, tá? Então, assim, a gente precisa entender o que de fato o cliente quer produzir, quanto que ele quer produzir, qual a qualidade ele pretende atingir. A maioria está começando ainda não sabe esses detalhes, ainda não tem essas informações. Então a gente começa a investigar para ver. Mas o principal é quanto você tem para investir, né? Não adianta a gente falar que uma planta ideal seria assim, assim, assado e custa X se você também não tem esse X. Tem que pegar um equipamento que está dentro das tuas condições. Luiz, vou comprar um equipamento aí então na casa, uma fábrica na casa de 20 mil, como é que eu vou competir com o cara de 12 milhões? Você não vai competir com ele, você vai competir com outro mercado. A gente precisa entender que o valor do nosso investimento ele é totalmente proporcional ao valor do nosso retorno. Também tem muita questão de qualidade técnica, de aperfeiçoamento, que também está muito ligado a dinheiro. Infelizmente, galera. Então, assim, é ilusório a gente pensar que com baixo investimento você vai ter uma alta margem de lucro, você vai ter uma alta qualidade. Isso não existe, né? Então, a qualidade final do teu produto, do teu bloco, a tua lucratividade, ela está totalmente relacionada ao valor investido, tá? Então, o teu custo de fabricação com um equipamento menor, vou colocar assim, um equipamento manual, por exemplo, ele vai ser infinitamente maior do que com um processo automático, com tudo. Então, isso é uma regra, né? Não tem muito como dialogar sobre isso. Então, quando o cliente pergunta isso, a gente tenta entender qual que é o principal objetivo dele, principalmente assim, qual que é o recurso que ele tem disponível, para também entender assim, com o recurso que você tem disponível, o que você vai atender ou não. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal? Vamos para a segunda pergunta? Segunda pergunta, o que eu consigo produzir, né? A grosso modo, piso e concreto, né? Então isso entra aí o piso retangular 10 por 20, alguns lugares chamam de holandês, entra o 16 faces, e daí o pessoal chama de Unistein, depende da região. Tem o sextavado, daí tem o paver ossinho, enfim, tem uma infinidade muito grande. Então você pode produzir a grosso modo pisos, as famílias do bloco de 9, 14, 19, compensador, enfim, você também consegue produzir essa família de bloco, tá? E algumas máquinas você também tem a capacidade de produzir meio fio, tá bom, pessoal? Então, vamos dizer assim, todas as máquinas produzem esses 3 produtos. A questão, voltando ao tópico anterior, é entender o que você tem na mão e o que você vai produzir. Nem todas as máquinas atendem todos os nichos de mercado. E é isso que a gente precisa ficar esperto para não dar um tiro no pé e depois ter prejuízo, tá bom? Terceira pergunta, qual lucro eu terei? Essa é a principal pergunta. Eu vou começar a fabricar bloco, quanto de lucro eu vou ter? Aí a minha resposta é, eu não sei.
Eu não sei quanto de lucro você vai ter. Você vai ter um lucro, você tem que ter um lucro. Então você vai ter que fazer a tua somatória ali de valores, de gastos, de mão de obra, disso e daquilo e tal, para você chegar num valor e depois você poder cobrar do teu cliente, tá? O que a gente tem visto aí, pessoal, algumas pessoas falam em margem de lucro de 100%, outras de 60%, outras de 40%, e eu já vi clientes falando em margem de 16%, e teve um cliente que me falou que estava trabalhando com margem de 8%. Então assim, é muito difícil de falar sobre quanto lucro você vai ter, porque tudo também depende do investimento que você vai fazer no teu equipamento, o que o teu equipamento te entrega, o quanto você que está por trás da máquina consegue produzir, qual que é o teu conhecimento sobre isso. Quanto mais conhecimento você tiver, menor vai ser o teu custo, maior vai ser o teu lucro. Então tudo isso aí você tem que levar em consideração. Então é muito complicado falar qual o lucro. Poderia muito bem pegar um quadrinho aqui e fazer uma estimativa e iludir o pessoal com uma margem de 50% a 100%. Mas a realidade é diferente, galera. A realidade é bem diferente. Tem que tomar muito cuidado para não cair nessas conversas aí que vai ter um lucro muito grande, não sei o que, e daí chegar na hora H não acontece e daí todo mundo acaba se frustrando. Então a questão do lucro, isso é muito particular de cada um e de cada região. Tem que entender o que a tua região está vendendo, o que está comprando, tem que entender teu concorrente, ver o que teu concorrente está entregando, para também você não entregar algo inferior ao teu concorrente, e ter muito claro na cabeça, pessoal, que o retorno do investimento ele é totalmente proporcional ao quanto você investiu, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, beleza? Quarta pergunta que fazem muito para nós: o que eu preciso para abrir uma fábrica de bloco? Tem duas questões que você precisa ter. Primeiro, na minha opinião, tá, galera? Precisa ter conhecimento. Você precisa saber o que você quer produzir, quanto você quer produzir, com qual qualidade você quer atender o teu cliente final, tá? Então, pessoal, leiam sobre o assunto, busquem informações, tirem essas dúvidas, porque não adianta nada você querer entrar no mercado onde você não conhece o produto e não domina o produto. Você precisa dominar o produto. Isso é, na minha opinião, né? A opinião do Luiz aqui da WM Máquinas. Isso é quase uma regra, né? Então você precisa. Segunda coisa que você precisa ter, na minha opinião, que é indispensável: dinheiro. Se você não tem dinheiro, não adianta, tá? Ou você tem um recurso no banco, ou você tem um crédito. Você precisa investir, tá? Então, assim, o que você precisa? Aí depois a gente vai entrar no mérito, porque não adianta assim eu falar, você precisa de uma central de agregado, você precisa de um misturador com controlador de umidade, você precisa de uma esteira, de uma máquina automática, de um paletizador, de um despaletizador, disso e daquilo. Tudo isso envolve custo. Então, de acordo com o que você tiver para investir, a gente consegue aqui na equipe da WM te ajudar para falar assim: olha, o teu valor para que você tem para investir é para fazer isso, 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 aquilo. Então vou citar um exemplo. Luiz, eu tenho 100 mil reais. O que dá para fazer? Qual que é a minha recomendação para você? Compra uma BL 2000 que custa 48 mil reais na dia de hoje, galera. Hoje é dia 10 de fevereiro, tá? O pessoal vai vir aqui de 2022. O pessoal vai vir aqui dia 10 de fevereiro de 2023, vai querer o preço igual. Não vai acontecer. Então hoje o preço é 48 mil reais. Poxa, Luiz, mas eu tenho 100 mil, por que eu vou comprar uma máquina de 48? Lembre-se, você tem que comprar tábuas, talvez se você quiser uma produção um pouco mais baixa inicialmente, uma betoneira. Não, Luiz, eu já quero ter uma produção um pouco mais alta, ou um misturador, uma esteira. Aí você vai ter que também ter um estoque de materiais para você poder girar, tá? Galera, pegar o teu dinheiro que você tem lá, 100 mil reais, e comprar um equipamento de 90 mil é loucura, tá? Isso é loucura. Então lembre-se disso também. Então, dentro desse valor que você tem que se programar nesse sentido para que você também não fique em 1, 2 meses, se não der certo o negócio, você tem que se programar com isso, tá? Então, a gente fala assim: o que você precisa? Conhecimento, dinheiro, né? E entender o que o equipamento vai te entregar. Então, no caso da BL 3000 ali, nós da WM Máquinas não recomendamos a BL 3000 fabricação de piso. Quer saber o porquê? Vou deixar o link aqui em cima. Então vocês podem ver lá o porquê que a gente não recomenda a BL 3000 para fabricação de piso. Então você tem que entender assim: não, peraí, eu vou comprar a BL 3000, o que eu vou atender com a BL 3000? Vou atender bloco estrutural de qualidade, bloco de vedação, isso, aquilo. Vou pegar uma obra de paver, de um posto de gasolina. Não recomendo, entendeu? Então, pessoal, assim, não é só o fato de comprar o equipamento que eu vou poder atender tudo e todos. Não, tem que saber o que de fato você comprou, o que de fato você investiu e o que de fato você vai atender, e atender com excelência, com qualidade, tá? Então, assim,
tomar muito cuidado com isso, galera. Isso é um tópico bem importante, entendeu? Vamos para a quinta pergunta, no caso. Aonde eu consigo essas informações? Pessoal, o nosso blog do nosso site, www.wmmaquinasdeblocos.com.br, tem um blog lá, galera, cara, que fala de tudo, de norma, fala sobre tipos de bloco, como montar tua fábrica, quais as despesas, como calcular isso, como calcular aquilo. A gente tem um engenheiro próprio para isso, que ele faz os artigos para nós e a gente posta no blog. Então, o nosso site é sim uma boa referência para você ter conhecimento, adquirir conhecimento sobre o nosso ramo, tá? E os famosos, site da ABCP, site da ABNT e o site da Bloco Brasil também tem bastante informação. E se nenhum desses te atender, Google. Vamos no Google, digita lá, normas para blocos de concreto. É muito simples encontrar informação hoje. Então o pessoal fala assim, eu não sei quais são as normas. É fácil de achar, tá, galera? É fácil de achar. A gente tem um caso, por exemplo, de um cliente, ele já estava 1 ano produzindo bloco. Depois de 1 ano ele me liga me perguntando qual que é a norma, entendeu? Então, tipo assim, imagine. Então, assim, a gente recomenda você pesquisar isso antes de fazer a aquisição do equipamento, dominar esse processo para que a aquisição do equipamento seja de uma forma sadia, que isso seja algo benéfico para vocês e não que isso venha te gerar transtornos depois. Então é importante saber sempre antes de comprar, beleza? Vamos para a sexta pergunta. Quem compra os blocos? Galera, o bloco de concreto tem conquistado um espaço muito grande, tá? Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, assim, a gente está fazendo uma obra aqui da empresa, eu fabrico máquinas de bloco, então eu teria que comprar blocos. Comprei comprei acho que 1.800 blocos, se eu não me engano. Beleza, era o que o cara tinha no estoque. Comprei os 1.800. Precisei de mais alguns blocos, não tinha. Precisei comprar tijolo. Paguei o olho da cara no tijolo. Então, assim, existe um mercado muito grande. Quem que compra? Construtoras, o cliente final que vai fazer o muro, que vai fazer alguma coisa assim, eles compram. Pessoal que vai construir as suas casas. Então, assim, material de construção. Tem um nicho muito grande, né, para comercialização do bloco de concreto, tá? Galera, isso é uma tendência. O bloco de concreto lá fora já domina. Isso vai acontecer no Brasil, tá? Isso vai acontecer no Brasil sem escapatória. Então, se a gente for seguir a tendência que acontece lá fora e a gente segue essa tendência, isso vai acontecer no Brasil e, vamos dizer assim, a maior parte das obras vão ser de blocos de concreto. Isso é bem taxativo e isso é uma certeza que a gente tem, beleza? Sétima pergunta, o pessoal me pergunta muito sobre as nossas condições de pagamento, né? Pessoal, nas nossas máquinas, a grosso modo, como é que a gente trabalha? 40% de sinal de negócio e o restante quando o equipamento estiver pronto. A gente agora consegue aceitar Finame e BNDES. Lembrando que Finame e BNDES, quem precisa ter a aprovação para compra já é o cliente, tá? Não é a empresa aqui que vai mandar teus dados para o BNDES, para o Finame para aprovar teu cadastro. Não, você já tem que ter conversado já com o teu contador, com o gerente da tua conta jurídica, e você tem que ter o cartão já em mãos ou o Finame liberado para a gente conseguir passar ele aqui, tá? A gente não faz esse trâmite de pegar os seus dados e mandar para o banco para liberar o Finame. Então a gente não consegue fazer isso, tá? Mas a gente consegue aceitar e receber por isso, tá? A WM Máquinas, ela não, e a Gervase, ela não deixa pagamentos posteriores à entrega, tá, pessoal? Por quê? A gente trabalha com uma margem de lucro bem baixa e a gente sabe o que tem no mercado e a gente sabe quais são as condições de pagamento que os nossos concorrentes têm feito. Tem concorrentes que pegam metade do valor e parcelam a outra metade. Não estou aqui para dizer quem está certo, quem está errado, mas eu falo para vocês o seguinte: já lancei o desafio uma vez, eu vou lançar de novo. Me apresente um equipamento tecnicamente melhor do que o nosso e mais barato, tá? Então, tá lançado o desafio aí. A gente não é melhor do que ninguém, não somos os melhores, mas assim, a gente tem um equipamento que a gente sabe que a gente fabrica aqui, a gente coloca o nosso melhor nele, porém a gente tem uma margem de lucro mais baixa para poder justamente vender à vista. A gente não quer dobrar o preço da máquina, cobrar metade da entrada e parcelar o resto. Não é o nosso objetivo, tá? Então, assim, a gente sabe o que está sendo oferecido no mercado hoje, a gente tem consciência da condição de pagamento dos nossos concorrentes. Se é bom, se é ruim, daí depende de cada cliente, mas venha com a proposta deles, com o valor deles, nos apresentem, que a gente vai mostrar para vocês por A mais B porque que tecnicamente a gente tem algumas coisinhas melhores ali e o nosso valor também é bem competitivo nesse sentido, tá, galera? Então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o nosso departamento comercial.
A gente vai negociar, a gente vai se entender nesse sentido para dar o melhor para vocês pelo melhor preço, tá? Então a gente tem esse foco e a gente sempre teve esse objetivo e a gente vai permanecer com esse objetivo aí por muito tempo. Bom, galera? Então esse é um dos motivos pelo que a WM não parcela seus equipamentos. Beleza, pessoal? Essas foram as 7 perguntas mais feitas aqui para nós. Vamos dar um extra para vocês, uma observação geral, uma opinião aqui nossa da WM Máquinas, tá? Galera, o mercado ele tá muito aquecido. O mercado está muito aquecido e reflexo disso são as vendas dos equipamentos. Nós estamos com muitas vendas, a gente sabe que os concorrentes também estão com muitas vendas, então o mercado está muito aquecido. Existem 2 motivos para isso. Uma, a construção civil está em alta, né? E isso eu acredito que vai ficar por alguns bons anos ainda. E o segundo motivo, o principal motivo é que o bloco está ganhando espaço no mercado, né? Tá ganhando espaço, então é um mercado muito bom. Só que galera, fiquem espertos, fiquem ligados, porque tem muita gente falando que o bloco é fácil, que o bloco é isso, que dá para fazer assim, que dá para fazer de qualquer jeito, e não é, pessoal. O negócio é sério, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que assim, a gente faz questão de ter o blog do nosso site para falar para vocês sobre as máquinas, falar sobre o produto, quais são as normas, para que isso você venha comprar um equipamento, você venha entender o que esse equipamento te entregue, para você poder vender o melhor do que esse equipamento te oferece, tá bom? Para você entrar no mercado de uma maneira correta, né? A gente não quer que você entre no mercado e que você quebre, tá? Então, pessoal, vamos pesquisar, vamos correr atrás, entendo que não é só a máquina que vai resolver teu problema, existe todo um contexto por trás da máquina que também influencia. E outra coisa, quando a máquina chega, você não consegue do dia para a noite começar a produzir. Existe um tempo de adaptação. Você tem que se familiarizar com o equipamento, você entender o processo, tem que entender o traço, entender a umidade, entender a granometria. Então isso demanda tempo. Lembre-se que o investimento vai muito além da máquina, também vai em tempo. Você tem que se dedicar a essa linha e a esse processo de fabricação. Sem a dedicação, pessoal, não vai rolar, não adianta, tá? Só dinheiro não vai resolver, tá bom? Então assim, precisa se envolver, precisa conhecer, precisa ir atrás das informações para que seja um negócio bom para vocês. Beleza? Então, galera, muito obrigado aí para quem assistiu esse vídeo até o final. Deixe seu like aqui, se inscreva no seu canal. E se você tiver alguma pergunta fora essa 7, deixa aqui no comentário que a gente vai fazer questão de te responder. Valeu, pessoal. Obrigadão, hein?